Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Espero que você
telespectador, internauta, tenha sido profundamente abençoado através desta música, deste belíssimo hino interpretado pelo conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário. Estamos juntos nessa manhã de terça-feira, hoje 15 de fevereiro. Estamos nos aproximando da 24ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã, que será realizado de 24 deste mês ao dia 1º de março. Enquanto o Brasil brinca carnaval, embora aqui com muitas restrições, Campina Grande se transforma numa cidade retiro, onde você tem a oportunidade de parar durante esses dias para alimentar o seu coração, fortalecer o seu espírito através deste mega encontro que realmente durante os dias em que será realizado, Deus estará trabalhando e falando aos nossos corações, através dos preletores, dos seminários, enfim, você que deseja vir participar de 24 deste mês a 1º de março, desde já você se programe, venha com a sua família, venha com a sua caravana de cidades adjacentes ou de outros estados, porque será um encontro presencial, obedecendo todas as recomendações da vigilância sanitária, não é? Asepsia das mãos, aferição de temperatura, máscara de proteção facial e distanciamento. Então você vai ter tranquilidade de poder participar sem aquele risco que alguns, julgam que vai ter um ajuntamento e eu estarei sujeito a contrair essas viroses que estão por aí. Absolutamente. Primeiro porque nós sentimos que Deus tem uma palavra, Ele tem uma mensagem para o seu coração. E evidentemente, com os cuidados que nós estamos tendo, não tenha dúvida que você será guardado, protegido e abençoado contra essa doença que está aí. Hoje estaremos ouvindo mais uma vez o presbítero Natan trazendo mais uma mensagem sobre segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Você não pode deixar de ouvir mais uma vez essa exposição tão profunda, a respeito deste versículo, aonde Paulo, advertindo o jovem Timóteo, ele falou: toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para repreender e para edificar aqueles que alimentem-se com esta palavra. E é o que nós vamos ouvir dentro de instantes. Mas antes gostaríamos de fazer uma oração. E nessa oração nós vamos incluir o Brasil. Esse ano é um ano de eleição, todos nós sabemos que não será fácil, a escolha do presidente, que vai ser ou reeleito ou um outro, mas nós precisamos de orar, como nos diz a palavra de Deus, que nós devemos interceder pelas autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Então é um momento de oração em que eu convido você a clamarmos juntos para que Deus tenha misericórdia do Brasil. Nós vemos que a administração do presidente, do atual presidente, tem sido realmente muito edificante. Muitas obras estão sendo concluídas, como tivemos semana passada, toda aquela irrigação do Rio São Francisco, chegando até Caicó, Rio Grande do Norte, por sinal a terra da minha mãe. Isso é uma coisa inédita para o Nordeste. Esse é um sonho que há muitos anos vinha sendo sonhado pelo sertanejo, pelo nordestino, e nós vemos hoje esse sonho ter se tornado uma realidade, não é? Além de outras atividades administrativas e governamentais que a mídia não mostra, né? Nós vemos isso às vezes somente em redes sociais, mas nós não vemos a mídia, falando sobre essas obras, sobre esses feitos da administração do atual presidente. Então nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia do nosso país e nós possamos ter dias melhores. Amém? Pai, nós queremos te agradecer porque apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dessa crise sanitária, apesar do índice de tantos desempregos, de inflação e tantas coisas que realmente estão
Ó Deus, não é somente sobrevindo sobre o nosso país, é sobre o mundo todo, sobre toda a humanidade. Mas nós vemos que o Senhor tem abençoado a nossa nação, o Senhor tem abençoado o nosso presidente à frente desta nação. Pedimos-te especialmente, ó Deus, por esse ano de eleição, para que tu orientes, para que tu dê discernimento, ó Deus, a todo o povo, a toda a nação, a todo cidadão brasileiro, na hora da escolha dos seus legítimos representantes. Pedimos-te que a tua paz continue reinando nesta nação. Guarda e livra o nosso país do comunismo. Não permita, Senhor, que esta bandeira verde e amarela ela seja banhada de sangue ou ela se torne vermelha. Essa é a nossa oração. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, clamamos intercessoriamente pela paz em nossa nação. É o que eu te peço agradecido com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fiquemos com o presbítero Natan. Meus irmãos, deixa eu evocar essa memória a você. Principalmente aos meus irmãos que são mais experientes do que eu. Estou vendo gente aqui que tem idade de serem meus pais, alguns até se brincar, meus avós. É muito provável que você, meu irmão e minha irmã, já tenha perdido seus pais, já tenha perdido seus avós. Mas eu duvido muito que os ensinos que eles lhe deram desceram à sepultura junto com eles. Eles continuam com você. Seus avós continuam com você. Seus pais, embora não estejam presentes, continuam com você. E por quê? Porque eles lhe ensinaram. Mesmo com os seus defeitos, porque às vezes ensinamos com os nossos defeitos, mas eles nos ensinaram. Então isso é educação, é esse treinamento, essa instrução que nós damos. Perceba quanto isso é caro para as Sagradas Escrituras, a ponto de Deus dizer com zelo através de Moisés: olha, essa aliança que eu faço com vocês hoje, vocês serão responsáveis por repassar a próxima geração, ensinando com perseverança, ensinando com zelo. Preste atenção, irmãos. O que eu vou dizer aos irmãos agora, eu nem falei com o pastor Júnior quando eu vinha para cá, tampouco com o pastor Bosco aqui. Vocês têm entre os irmãos homens habilitados para guiar e dirigir os irmãos. Inclusive, na vasta experiência pastoral que o pastor Bosco tem. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Se esses pastores quisessem, hoje de manhã, ia ter gente lá do outro lado da calçada. Bastava, ao invés de feijão, eles distribuírem mariola aqui. Era. Bastava, ao invés de um cardápio com sustância, eles começaram a servir fast food. Essas comidas tranqueiras que às vezes a gente come para satisfazer mais os olhos do que ao organismo. No entanto, até hoje, esse ministério tem se mantido porque, ao invés de querer servir comida ruim para atrair gente de toda sorte de espécies e de desejos mesquinhos e pequenos diferentes, que pudessem lotar esses bancos, esses homens têm doado a sua vida para que os irmãos aprendam e recebam a Bíblia com qualidade, um alimento precioso. Por isso que esta igreja persevera. Não estamos em 3.000 pessoas aqui, mas estão aqui aqueles que Deus desde a eternidade separou para que estivesse nessa manhã aqui ouvindo. Por isso que nós devemos continuar com perseverança, o zelo pela doutrina, a educação para todos aqueles que dela escutam. Mas eu não queria ficar apenas com o Antigo Testamento. Efésios capítulo 6 e verso 4, Paulo vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-o. É a mesma palavra que Paulo usou em 2 Timóteo 3,16, a mesma. Educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Veja que no Novo Testamento também o próprio apóstolo Paulo, preocupado com a nova geração da igreja, diz: aos pais convém educar seus filhos na disciplina
e na orientação do Senhor. Preste atenção em algo que às vezes perdemos de vista nesse texto. Ele disse: educai-os na disciplina e na orientação. O que quer dizer esse termozinho na? Muita diferença. É que os pais não devem ensinar a orientação do Senhor. Os pais devem estar na orientação do Senhor. Os pais não devem dizer: olha, meu filho, faça o que eu digo, mas não façam o que eu faço. O apóstolo Paulo disse: os pais devem guiar os seus filhos na disciplina do Senhor. Assim sendo, para que o pai ensine os seus filhos a se sujeitarem a ele como pai, ele próprio tem que estar sujeito a Cristo, que é o cabeça da igreja. E essa é a lógica da educação no reino de Deus. Pessoas mais experientes, que debaixo da orientação e da subordinação de Deus, orientam aqueles que lhes são subordinados. Diga lá, minha irmã. No caminho, perfeito, perfeito. Era exatamente esse texto que eu ia dizer agora, e que a irmã, pelo auxílio do Espírito Santo, já antecipou, porque essa é a lógica de Provérbios. Repetimos muito, irmãos, esse texto. Olha, ensinai os filhos, ensinai aos filhos, mas não é somente dizer as coisas, não é somente ensinar a criança, mas junto com a criança, trilhar o caminho do Senhor. Esta é a lógica bíblica. Aí talvez você esteja se dizendo assim: e o que é que isso tem a ver com a igreja? É simples, irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui aos irmãos. Quem aqui é da mesma família que eu? Família biológica. Alguém aqui é parente meu? Talvez tenha e a gente não sabe. Eu sou Fernandes e sou Dantas. Talvez a gente seja parente distante. Eu não tenho parentes aqui. Mas por que eu trato os irmãos como irmãos? Porque espiritualmente nós somos uma família. E espiritualmente Deus colocou pais nessa igreja. Espiritualmente Deus colocou nesta igreja pessoas que vão ensinar aqueles que são mais jovens. Irmãos, o reino de Deus é lindo, porque apesar de nós termos parentela diferente, nós somos a mesma família de Deus. Daí então, a responsabilidade que a liderança tem diante de toda a igreja. Observarem que a igreja, na fé, é como se fossem os seus filhos. É aí então os irmãos que vão entender a carga de significado, quando Deus se utilizava dos seus profetas e diziam assim: ai daquele pastor, ai daquele pastor, e eu estou parafraseando isto nos dias de hoje, que apenas está preocupado com a carne das ovelhas, se empanturra com a sua gordura, se aquece com a sua lã, mas não se preocupa com a vida dela. Por isso, a responsabilidade dos mestres, dos professores, dos presbíteros, dos pastores principalmente, é entender que na fé eles são os nossos pais. E a estes homens cabe a responsabilidade de nos guiar no caminho do Senhor, na instrução do Senhor. Aí você vai dizer assim também: mas presbítero Natan, eu não sou pastor. Presbítero Natan, eu não sou diácono, não sou professor. Você não é. Mas você tem vizinho. Você tem filho. Você tem mãe. Você tem irmão. Você tem trabalho. Você convive com pessoas que sequer conhecem a história da salvação. E aí vem a pergunta: em que você está aplicando a educação na justiça? Está vendo que todos nós, de maneira espiritual, somos chamados para ensinar os nossos filhos? O seu filho pode ser seu primo, o seu filho pode ser seu vizinho, o seu filho pode ser seu colega de trabalho. A questão é, como eu, temos desenvolvido a educação para nós,
para desenvolvê-la. A igreja, irmãos, em analogia à família, deve ser treinada. E cada crente, cada um de nós aqui, já deve pensar em como agir, como auxiliar o treinamento e a instrução uns dos outros. Deixa eu dizer uma coisa também aos irmãos que às vezes nos esquecemos. Eu suponho, e eu acredito que eu esteja certo, que o querido pastor Bosco, ele não fica vivo sem precisar comer e dormir. O senhor precisa comer e dormir, pastor? Precisa não? O senhor não precisa comer e dormir não? Mas que bênção, pastor. Já sei que o senhor economiza muito e não precisar comer. Eu sei. Eu acredito que o pastor Júnior também precisa dormir. O pastor dorme? O senhor dorme? E muito, não é que o senhor não escutou os fogos de 6h30 da manhã? Ô presbítero Antônio, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. São pessoas, irmãos, como nós. Veja, debaixo do guarda-chuva da igreja, eles são a nossa liderança, eles são os nossos guias. Mas quem foi que disse que só são eles que ensinam? Quem foi que disse que é só o professor da escola dominical que ensina? Quanto mais, irmãos, à frente de um trabalho nós estamos lutando e labutando, mais nós percebemos o quanto a igreja nos ensina. Às vezes em que nós estamos tristes por determinados acontecimentos da vida, às vezes quando nós estamos cabisbaixo e abatido com as nossas preocupações, às vezes um irmão que fala para o mod, para o via, às vezes que é até semi-analfabeto, alguns que são até analfabetos de fato e de verdade, o Espírito Santo usa aquele irmão e aquela irmã para nos trazer palavra de esperança e refrigério, nos ensinando. A questão é, o que você tem feito no reino de Deus? Ensinando aos seus irmãos que aqui estão? Ou sendo apenas uma pedra e rocha de tropeço, reclamando de tudo que tem pela frente? Não gostei dessa logomarca, não gostei das cores dessa parede, o sermão foi mal pregado, demorou demais, porque a porta não é para ser daquele jeito, porque isso não sei o que. Vá se converter, meu irmão, vá se converter. Antes de eu reclamar das coisas da igreja, eu preciso perguntar o que é que eu posso fazer por ela. É impressionante como nós vemos crentes que passam mais tempo reclamando do que trabalhando. Vamos trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, é isso que Paulo ensina. Muitas vezes perdemos tempos preciosos, que poderiam ser investidos na educação, poderiam ser investidos no treinamento, reclamando. A única igreja que você não vai encontrar, o único motivo para dizer não gostei disso é no céu. E sabe por quê? Porque você já foi aperfeiçoado. Ali você não peca mais. Por isso você não vai reclamar. Porque se você visse a igreja perfeita, celeste, e ainda tivesse possibilidade de pecar, você ainda ia botar defeito. É assim que funciona. Temos os nossos desafios, não somos perfeitos. Somos ovelhas, mas ainda temos um pontinho de chifre assim, ó, que de vez em quando a gente dá uma cabeçada uns nos outros e machuca. Passo à frente, passo adiante, resolvemos os problemas e continuamos o treinamento. Isso é discipulado. Sabe o que é discipulado? Já diz Mark Dever no livro As 9 Marcas. Discipular não quer dizer outra coisa a não ser ajudar o outro a seguir a Cristo. Nesse aspecto, note bem, não é só o pastor que discipula, ele também é discipulado. Não é só o presbítero que discipula, ele também é discipulado. Não são só os professores de escola dominical que discipulam, todos nós somos discipulados. Por quem? Uns pelos outros. Por isso que não existe igreja em casa. É por isso que o povo de Deus é chamado a se reunir, a se congregar, porque um ajuda o outro na caminhada. Um instrui o outro naquilo que deve fazer. Veja também que o foco então da igreja é ser essa grande mestra, essa grande
pregadora, propagadora da vontade e da verdade de Deus, encontrada onde? Nas Sagradas Escrituras. A igreja é a grande professora que Deus colocou neste mundo. A grande professora que ensina a lição da vida, aquilo que se deve ser, aquilo que se deve crer, como se deve caminhar. E quem são os alunos? Os eleitos que Deus espalhou pelo mundo, chamando-os à salvação, chamando-os à reconciliação com Deus através do Evangelho. Então percebam que isso é muito prático, irmãos. E aí nós vamos para um próximo ponto. Uma vez que nós entendemos o conceito bíblico de educação, uma vez entendendo que mesmo que, eventualmente, a educação esteja muito atrelada aos pais, e depois, na conclusão, vamos revisitar isso, mas a igreja também é como se fosse o pai e a mãe. A liderança na igreja, os pais e as mães. E aqui eu preciso destacar algo que quase que eu esquecia, mas eu não poderia esquecer, e graças a Deus o Espírito Santo me ajudou. Os irmãos tenham paciência com o que eu vou dizer, especialmente do sexo masculino. Tá? Se as irmãs puderem tapar os ouvidos só um pouquinho, para não escutar o que eu vou dizer, por favor. A responsabilidade bíblica da educação dos filhos não é da mãe, tá? Eu vou dizer de novo baixinho. A responsabilidade bíblica da educação dos filhos não é da mãe. Irmãs, eu não disse nada, tá? É do pai. A instrução é ao pai. A palavra que foi utilizada no Novo Testamento, aqui por Moisés, em Deuteronômio, e a palavra que foi utilizada por Paulo em Efésios capítulo 6, não é pai no sentido genérico de pai e mãe, é pai, a figura masculina e liderança do lar. Aí você dizia a mãe, a auxiliadora, ela vai auxiliar no ensino, mas a responsabilidade não é dela, é do pai. É do pai. Eu vou dizer a terceira vez, é do pai. E para a vergonha nossa, homens, há gerações, estamos terceirizando e jogando nas costas da mulher uma responsabilidade que é nossa. Aí os irmãos entendem por que essa geração está tão caótica. Não é porque as mulheres são incapazes de ensinar. Existem mulheres que ensinam até melhor do que os homens. Não é porque as mulheres fracassaram no seu mistério. Não é isso. É que esse mistério deveria ser nosso. Essa responsabilidade é nossa. E o homem está cada vez mais irresponsável com o seu lar. Cada vez mais ausente com as suas obrigações, entupindo a mulher de responsabilidades que nunca foi dela. É o mundo invadindo a igreja, as nossas casas e dizendo o que nós temos que fazer. Aí você pode dizer, mas presbítero Natan, seja razoável. E aquela casa que o pai já morreu, ou que o pai abandonou, aquela mãe solteira, bem, já que ele não existe dentro da casa, aí ela entra em cena, assim como Eunice, assim como Lloyd, foram com Timóteo. Bem, entendendo isso, qual é o conceito bíblico da próxima etapa que eu gostaria de visitar com os irmãos? A Bíblia diz que a Escritura é divinamente inspirada, entre outras coisas, para a educação na justiça. Erga a mão quem é justo. Está vendo? Os irmãos foram perspicazes. Sabe por que eu não levantei a mão? Porque eu não sou justo. Eu não sou. Preste atenção. Eu não sou justo. Segura essa informação um pouquinho aí, para depois chegar o pastor Bozo, o pastor Gil, e dizer assim, por que o senhor deixou que aquele camarada se tornasse presbítero e chegasse ao ponto de pregar na igreja se ele não é justo? Tenham calma que eu vou explicar, certo? Veja,
Antes de vocês entenderem que eu não sou justo, eu preciso visitar o que a Bíblia diz sobre justiça. Tá certo? Para que todo mundo entenda o conceito aqui. Fazendo uma grande síntese do que a Bíblia nos ensina acerca de justiça, eu posso declarar para os irmãos que ela refere-se à ordem que Deus colocou na criação. E além dessa ordem na criação, é a ordem que Deus também colocou nas relações do homem para com Deus e do homem para com o restante da criação. Note que há justiça, inclusive, não só na nossa relação com Deus, como também na nossa relação uns com os outros. Aquilo que nós chamamos de relação vertical, a nossa relação com Deus, e relação horizontal, a nossa relação entre nós. Até aqui está todo mundo captando, né? Tudo bem. Mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar, mas eu só quero provocar os irmãos a pensar de que essa justiça é em toda a criação. Nós não temos que ser justos apenas com Deus e com o nosso semelhante. Precisamos ser justos também com o restante da criação, com os animais, com a natureza que Deus criou. E que, portanto, quando cometemos um crime ambiental, nós estamos degenerando aquela ordem que Deus deu a Adão de dizer: cultiva o jardim, guarda o jardim. Adão não está mais no jardim. Adão sequer está mais entre nós. Nós somos a sua descendência, mas nós temos uma terra para zelar e para criar. Amanhã você está cordialmente convidado a ouvir a conclusão desta exposição, desse estudo bíblico bastante edificante. Só tenho que agradecer àqueles que estiveram conosco e esperamos em Deus nos reencontrarmos para mais um programa, se Deus assim nos permitir. Fica todos com Deus e até amanhã.